Eu estava parada na minha própria sala, ouvindo meu marido gritar que eu deveria matar nosso filho. Aborta! Não quero filho com você! A voz de Edilson ecoou pelas paredes da casa que eu ajudava a apagar há 11 anos. As palavras saíram da boca dele como veneno, cada sílaba carregada de um desprezo que eu nunca tinha visto tão claramente. O homem que tinha jurado me amar até a morte estava ali, de pé na minha frente, com o rosto vermelho de raiva, mandando eu eliminar a vida que crescia dentro de mim. E do lado dele, sentada no sofá como se fosse a dona da casa, minha sogra, Dona Nazaré, assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de satisfação. Faz o que ele manda. A voz dela saiu calma, quase doce, como se estivesse me aconselhando sobre qual marca de arroz comprar. É o melhor para todo mundo. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, quentes, pesadas, carregando 11 anos de humilhação, de silêncio, de engolir sapo, achando que era amor. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Algo que estava esperando, guardando força, juntando provas, se preparando em silêncio durante 5 longos anos. Sequei as lágrimas com as costas da mão. Respirei fundo e sorri. Não se preocupem. Minha voz saiu firme, tão firme que eu mesma me surpreendi. Esse bebê não vai ter o sobrenome de vocês. Vi a confusão no rosto de Edilson. O sorriso de Dona Nazaré vacilou. Fui até minha bolsa, que estava no canto da sala. Tirei uma pasta amarela. E quando abri aquela pasta, quando mostrei o documento que eu tinha guardado como uma bomba-relógio durante anos, vi o mundo deles desmoronar. Mas antes de contar o que tinha naquela pasta, preciso voltar ao começo. Preciso contar como eu me tornei essa mulher que sequei as lágrimas e sorri diante do homem que mandou eu matar meu filho. Preciso contar como eu sobrevivi. Meu nome é Iracema. Tenho 37 anos e nasci em Januária, uma cidade pequena no norte de Minas Gerais, bem pertinho das águas barrentas do Rio São Francisco. Cresci ouvindo minha avó dizer que o rio carrega tudo embora, as mágoas, as tristezas, os amores que não deram certo. Que basta jogar uma flor na água e fazer um pedido que o São Francisco leva para o mar e o mar leva para o céu. Passei a vida inteira jogando flores no rio, pedindo amor, pedindo felicidade, pedindo que alguém me visse, me valorizasse, me amasse de verdade. E quando Edilson apareceu na minha vida, eu achei que o rio tinha finalmente atendido meus pedidos. Como eu estava errada. Eu era professora numa escola municipal. Dava aula para crianças do 1º ao 5º ano. Ganhava pouco, trabalhava muito, mas amava o que fazia. Tinha 24 anos em 2011, quando conheci Edilson na festa de São João de Januária. A festa de São João é a alma da nossa cidade. Todo ano, a praça principal se enche de barracas de comida, fogueiras enormes, forró ao vivo. O cheiro de milho assado e quentão se mistura no ar. As pessoas dançam até o sol nascer. Eu estava com minhas amigas perto da barraca de cachorro-quente quando ele se aproximou. Edilson tinha 27 anos. Trabalhava como técnico agrícola numa fazenda grande da região. Era alto, moreno, com um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Com licença. Ele parou na minha frente, segurando alguma coisa atrás das costas. Você é a Iracema, né? A professora? Assenti, curiosa. Ele estendeu a mão. Estava segurando um livro. Poesia de Cora Coralina. Me disseram que você gosta de ler. Os olhos dele brilhavam de nervosismo. Eu queria te impressionar, então comprei isso. Não sei se é bom, não entendo muito de poesia, mas a moça da livraria disse que essa autora é especial. Peguei o livro. Minhas mãos tremiam. Você comprou um livro para me dar sem nem me conhecer? Ele ficou vermelho. Passou a mão pelo cabelo, envergonhado. É que eu te vejo todo dia passando na frente da fazenda quando vai para a escola. E eu sempre quis falar com você, mas nunca tive coragem. Aí hoje, com a festa, pensei, agora ou nunca? Ri, não de deboche, de encantamento. Ninguém nunca tinha feito nada assim por mim. Nenhum homem tinha se dado ao trabalho de descobrir o que eu gostava, de comprar um presente, de criar coragem para se aproximar,
Me apaixonei ali. Naquela festa de São João, debaixo das bandeirinhas coloridas, com o forró tocando ao fundo e o cheiro de fogueira no ar. Se eu soubesse o que viria depois, teria jogado aquele livro no rio junto com as flores. Mas eu não sabia. Ninguém sabe. A gente só descobre quem as pessoas realmente são quando já é tarde demais. Namoramos por 2 anos. 2 anos que eu guardo na memória como os mais felizes da minha vida. Edilson me buscava na escola todo dia. Chegava de moto, buzinava, esperava eu sair com aquele sorriso enorme no rosto. As outras professoras morriam de inveja. Esse seu namorado é um príncipe, Iracema, elas diziam. Segura ele com unhas e dentes. Eu segurei. Com unhas, dentes e alma. Segurei até não sobrar mais nada de mim para segurar. Edilson levava flores sem motivo. Aparecia na minha casa com um buquê de margaridas do campo, daquelas que crescem na beira da estrada. Dizia que tinha parado a moto só para colher porque lembrou de mim. Escrevia bilhetinhos e deixava escondido na minha bolsa. Eu só descobria quando chegava em casa e ia guardar as coisas. Pequenos pedaços de papel com frases que faziam meu coração acelerar. Iracema, você é o melhor erro que eu já cometi. Te amo. Hoje o dia foi difícil, mas pensar em você fez tudo ficar mais leve. Não vejo a hora de te ver de novo. Conta as horas. Eu tô contando. Guardei cada bilhete. Tenho até hoje numa caixa de sapato debaixo da minha cama. Às vezes, quando a saudade do que eu achava que tínhamos aperta demais, eu abro a caixa e leio. E choro, porque aquele Edilson morreu. E eu nem vi quando. Casamos em junho de 2013. Festa simples, na igreja de São João Batista, a mesma igreja onde minha avó casou, onde minha mãe casou. Tradição de família. Eu estava de vestido emprestado da minha irmã Lucimar, que tinha casado 2 anos antes. O vestido era um pouco grande, tivemos que ajustar com alfinetes nas costas. Mas eu me sentia a mulher mais bonita do mundo. Edilson estava de terno alugado, azul marinho, com uma gravata que ele não sabia dar nó direito. Passei 10 minutos ajeitando antes da cerimônia, enquanto ele suava de nervoso. Calma. Eu ri, alisando a gravata. Vai dar tudo certo. E se eu esquecer o que tenho que falar? Os olhos dele estavam arregalados de medo. Você só tem que dizer sim. Consegue fazer isso? Ele assentiu. Respirou fundo. Segurou minha mão. Sim. Para você, sempre sim. Éramos pobres. Não tínhamos casa própria, não tínhamos carro, não tínhamos poupança. A festa do casamento foi no quintal da casa da minha mãe, com comida feita pelas vizinhas e música de uma caixa de som emprestada. Mas éramos felizes. Pelo menos eu achava que era. A primeira vez que vi Dona Nazaré, minha futura sogra, foi 3 meses depois que comecei a namorar Edilson. Ele me levou para conhecer a mãe num domingo de almoço. A casa dela ficava num bairro simples de Januária, uma construção antiga com paredes descascando e um quintal cheio de galinhas. Dona Nazaré era viúva desde 2005, quando o marido, seu Osvaldo, morreu de cirrose. Eu já sabia a história. Edilson tinha me contado. O pai dele bebia desde os 20 anos. Batia na esposa, humilhava, traía com qualquer mulher que aparecesse. Dona Nazaré aguentou 30 anos de casamento infernal, criando o filho sozinha, enquanto o marido gastava tudo em cachaça e outras mulheres. Quando seu Osvaldo morreu, eu imaginei que ela ficaria aliviada, livre finalmente do homem que destruiu a vida dela. Mas não foi isso que aconteceu. Dona Nazaré não ficou livre, ficou amarga, como se toda a raiva que ela sentiu durante 30 anos não tivesse para onde ir depois que ele morreu. Como se ela precisasse de alguém para odiar, para culpar, para descontar tudo que sofreu. E esse alguém fui eu. Desde o primeiro dia, senti o olhar dela me avaliando, medindo, julgando. Ela apertou minha mão com força demais quando Edilson nos apresentou, e o sorriso que deu não chegou aos olhos. Então é você. A voz dela era seca. A professorinha. Muito prazer, Dona Nazaré. Tentei ser simpática.
Edilson fala muito da senhora. Fala, é? Ela olhou para o filho com uma expressão que eu não soube interpretar. Espero que fale bem. O almoço foi tenso. Dona Nazaré passou o tempo todo fazendo comentários que pareciam elogios, mas eram críticas disfarçadas. Que bom que você é professora, Iracema. Pena que professor ganha tão pouco. Edilson vai ter que trabalhar dobrado para sustentar a casa. Esse arroz tá bom, mas eu faço diferente. Posso te ensinar se quiser. Meu filho gosta do jeito que eu faço. Você é bonita, sim, mas beleza não dura para sempre. O importante é saber cuidar de um homem. Edilson não disse nada. Ficou calado, comendo, como se não ouvisse. Quando fomos embora, perguntei se ele tinha notado as indiretas da mãe. Que indiretas? Ele pareceu genuinamente confuso. Minha mãe adorou você. Ela só é assim mesmo, direta. Não leva a mal. Não levei. Achei que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo sensível demais, procurando problema onde não tinha. Esse foi meu primeiro erro, duvidar do que eu via com meus próprios olhos. Seria o primeiro de muitos. Antes de continuar, preciso pedir uma coisa para você que está me ouvindo agora. Se essa história está tocando seu coração, se você conhece alguém que passou por algo parecido, ou se simplesmente quer me fazer companhia até o final, deixa um comentário aqui embaixo me dizendo de que cidade você é e que horas está assistindo. Eu leio todos os comentários, e saber que vocês estão aí do outro lado me dá força para continuar compartilhando. E se você ainda não é inscrita no canal, esse é o momento. Clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhuma história. A gente posta relato todo dia e cada história é uma lição de vida. Agora, deixa eu continuar contando como meu conto de fadas virou pesadelo. O Edilson que eu conheci na festa de São João foi desaparecendo aos poucos. Não de uma vez, não de forma dramática. Foi sumindo devagar, como água que evapora no sol. Você não vê saindo, mas um dia olha para o copo e não tem mais nada. Em 2014, um ano depois do casamento, ele parou de me buscar na escola. Pra que isso, Iracema? Ele estava deitado no sofá, olhando o celular. Você tem perna, pode ir andando. É perto. Mas você sempre me buscava. Era namoro. Agora a gente é casado. Não precisa mais dessas frescuras. Engoli o comentário. Disse a mim mesma que ele estava cansado do trabalho, que era normal casais mudarem depois de casar. Em 2015, ele parou de me dar flores. Flor murcha em 2 dias, Iracema. É jogar dinheiro fora. A gente precisa economizar. Mas não precisa ser comprada. Você colhia na beira da estrada, lembra? Ele revirou os olhos. Isso era coisa de moleque apaixonado. Eu cresci. Em 2016, os bilhetinhos pararam. Escrever bilhete? Iracema, pelo amor de Deus. A gente mora junto. Se eu quiser falar alguma coisa, eu falo. Não precisa de papelzinho. Em 2017, ele parou de dizer que me amava. Você já sabe que eu te amo. Não preciso ficar repetindo igual papagaio. Mas faz tanto tempo que você não fala. E daí? Casei com você? Não casei? Isso não prova? Cada mudança eu justificava. Cada ausência eu perdoava. Cada frieza eu engolia, porque eu amava aquele homem. Ou amava a memória do homem que ele tinha sido. E eu acreditava que, se eu fosse boa o suficiente, paciente o suficiente, amorosa o suficiente, ele voltaria a ser quem era antes. Enquanto Edilson se afastava, Dona Nazaré se aproximava. Cada espaço que ele deixava vazio, ela ocupava. Começou a aparecer na nossa casa todo dia. Sem avisar, sem ligar antes. Simplesmente surgia na porta de manhã cedo, às vezes antes de eu sair para o trabalho. Vim fazer companhia para o meu filho. Ela entrava sem ser convidada, largava a bolsa no sofá e ia direto para a cozinha. Ele trabalha tanto, coitado. Precisa de alguém que cuide dele direito. Ela abria minha geladeira e criticava o que eu comprava. Iracema, pra que tanta coisa? Vocês dois só, não precisam de tudo isso. Tá gastando o dinheiro do meu filho com bobagem.
Entrava no meu quarto sem pedir licença, mexia nas minhas coisas. Esse creme é caro demais. Essa maquiagem é pra quê? Você não precisa se pintar toda pra ficar em casa. Reclamava da minha roupa, do meu cabelo, do meu peso. Você engordou, Iracema. Não está se cuidando. Meu filho merece uma mulher que se cuide. E o pior, Edilson concordava. Sempre concordava. É mesmo, mãe. Iracema, para de gastar com essas coisas. Minha mãe tem razão. Você podia se cuidar mais. Não fala assim da minha mãe. Ela só quer ajudar. Eu engolia. Sempre engolia. O que mais eu podia fazer era a mãe do meu marido. A mulher que sofreu 30 anos com um marido bêbado e violento. Ela merecia compaixão, não confronto. Pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. A verdade é que eu tinha medo. Medo de brigar com Edilson. Medo de ele escolher a mãe e me largar. Medo de ficar sozinha numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo e todo mundo fala da vida de todo mundo. Então eu calava, sorria, fingia que estava tudo bem, e cada dia que eu fingia, um pedaço de mim morria por dentro. Foi em 2018 que eu finalmente entendi o que movia Dona Nazaré. Entendi a raiz do ódio dela. E, de certa forma, até senti pena. Era um domingo de almoço. Edilson tinha saído para comprar cerveja no boteco da esquina. Ficamos só nós duas na cozinha. Eu, lavando a louça, ela sentada na mesa tomando café. O silêncio entre nós era pesado. Sempre era. A gente não tinha assunto, não tinha afinidade, não tinha nada em comum além do homem que nos ligava. De repente, sem aviso, ela falou: "Você acha que é especial, né, Iracema?" Parei de lavar o prato. Olhei para ela pelo reflexo da janela. "Como assim, Dona Nazaré? Acha que meu filho te ama de verdade. Acha que você é diferente." Não respondi. Não sabia o que dizer. Ela continuou, a voz carregada de amargura. "Homem não ama mulher, Iracema. Homem usa mulher. Usa até cansar e depois joga fora. Foi assim comigo. Vai ser assim com você." Virei para ela. Os olhos dela estavam distantes, perdidos em memórias que eu não podia ver. Meu marido me usou 30 anos. Ela deu um gole no café. 30 anos lavando roupa suja, cozinhando, limpando, aguentando porrada e traição. E sabe o que eu ganhei? Nada. Ele morreu e me deixou com uma casa caindo aos pedaços e um filho que nem sabe o que a mãe sofreu. Sequei as mãos no pano de prato. Sentei na cadeira em frente a ela. "A senhora sofreu muito, Dona Nazaré. Eu sei. Mas Edilson não é o seu Osvaldo. Ele é diferente." Ela riu. Uma risada seca, sem humor nenhum. "Ainda não." Os olhos dela encontraram os meus. "Mas todo homem vira. Você vai ver. Um dia meu filho vai fazer com você o que o pai fez comigo. E você vai lembrar que eu avisei." Aquela conversa me assombrou por anos, porque aos poucos, palavra por palavra, ela foi ficando certa. Mas o que Dona Nazaré não sabia, o que ela não podia imaginar, é que eu não era ela. Eu não ia aguentar 30 anos calada. Eu não ia deixar um homem me destruir. Eu só precisava do momento certo para provar isso. A notícia chegou como todas as notícias ruins chegam, de surpresa, num momento em que você não está preparada. Era setembro de 2019, uma tarde de quarta-feira comum, sem nada de especial. Eu estava na sala dos professores corrigindo provas quando minha colega Aparecida sentou na cadeira ao meu lado. Cida, como todo mundo chamava, era professora de matemática. A gente se conhecia desde a faculdade, tinha entrado no concurso juntas, trabalhava na mesma escola há anos. Era a pessoa mais próxima de uma melhor amiga que eu tinha. Iracema. A voz dela estava estranha, baixa, cuidadosa. "Posso falar uma coisa com você?" Levantei os olhos das provas. O rosto dela estava tenso. "Claro." "O que foi?" Ela olhou ao redor, verificando se havia alguém por perto. A sala estava vazia. Os outros professores tinham ido embora mais cedo. "Eu te considero muito amiga. Por isso que eu vou falar,
porque eu ia querer que alguém fizesse o mesmo por mim. Meu coração começou a acelerar. Quando alguém começa